Título: O material e as fontes dos sonhos. Capítulo 5. Pertence ainda ao quarto volume de suas publicações. Quando a análise do sonho da injeção de Irma nos mostrou que um sonho poderia ser realizado de um desejo, nosso interesse foi a princípio inteiramente absorvido pela questão de saber se teríamos chegado a uma característica universal dos sonhos e sufocamos temporariamente nossa curiosidade sobre quaisquer outros problemas científicos que pudessem surgir durante o trabalho de interpretação. Tendo seguido um caminho até o fim, podemos agora voltar sobre nossos passos e escolher outro ponto de partida para nossas incursões, através dos problemas da vida onírica. Por agora, podemos deixar de lado o tópico da realização de desejos, embora ainda estamos longe de tê-lo esgotado. Agora que a aplicação de nosso método para a interpretação dos sonhos nos permite descobrir neles um conteúdo latente que é muito mais significativo do que seu conteúdo manifesto, surge de imediato a tarefa premente de reexaminar um por um os vários problemas levantados pelos sonhos, para ver se não estaremos agora em condições que pareciam inabordáveis, enquanto só tínhamos conhecimento do conteúdo manifesto. No primeiro capítulo, apresentei um relato pormenorizado dos pontos de vista das autoridades sobre a relação dos sonhos com a vida de vigília, seção A. Sobre a origem do material dos sonhos, seção C. Sem dúvida, meus leitores se recordarão também das 3 características da memória nos sonhos, seção B. Tão frequentemente comentadas, porém nunca explicadas. Primeiro tópico: 1. Os sonhos mostram uma clara preferência pelas impressões dos dias imediatamente anteriores. Robert, 1886, Strampel, 1877, Hildebrandt, 1875, Hahnemann e Weed, 1896. Segundo tópico: 2. Fazem sua escolha com base em diferentes princípios de nossa memória de vigília, já que não relembram o que é essencial e importante, mas o que é acessório e despercebido. Terceiro tópico: 3. Tem à sua disposição as impressões mais primitivas da nossa infância e até fazem surgir detalhes desse período de nossa vida que, mais uma vez, parecem-nos triviais e que, em nosso estado de vigília, acreditamos terem caído no esquecimento há muito tempo. Título: A. Material recente e irrelevante nos sonhos. Se examinar minha própria experiência com a questão da origem dos elementos incluídos no conteúdo dos sonhos, deverei começar pela afirmação de que, em todo sonho, é possível encontrar um ponto de contato com as experiências do dia anterior. Essa visão é confirmada por cada um dos sonhos que investigo, sejam eles meus ou de qualquer outra pessoa.
Tendo em mente esse fato, posso ocasionalmente começar a interpretação de um sonho, procurando o acontecimento da véspera que o acionou. Em muitos casos, de fato, isso constitui um método mais fácil. Nos 2 sonhos que analisei pormenorizadamente em meus últimos capítulos, o sonho da injeção de Irma e o do meu tio de barba amarela, a relação com o dia anterior é tão evidente que não exige nenhum outro comentário. Mas, para mostrar a regularidade com que se pode identificar essa ligação, percorrerei os registros de meus próprios sonhos e darei alguns exemplos. Citarei apenas o suficiente do sonho para indicar a fonte que estamos procurando. 1. Eu estava visitando uma casa a qual tinha dificuldade em ter acesso. Nesse interim, deixava uma senhora esperando. Fonte. Eu tivera uma conversa com uma parenta na noite anterior, na qual lhe dissera que ela teria que esperar por uma compra que desejava fazer até, etc. 2. Eu tinha escrito uma monografia sobre uma certa espécie indistinta de planta. Fonte. Naquela manhã eu vi uma monografia sobre o gênero Cyclamen na vitrina de uma livraria. 3. Eu vi 2 mulheres na rua, mãe e filha, sendo a segunda uma paciente minha. Fonte. Uma das minhas pacientes me explicara na noite anterior as dificuldades que sua mãe vinha antepondo à continuação de seu tratamento. 4. Fiz, na livraria de S&R, a assinatura de um periódico que custava 20 florins por ano. Fonte. Minha mulher me lembrara na véspera que eu ainda lhe devia 20 florins para as despesas semanais da casa. 5. Recebi uma comunicação do Comitê Social Democrata, tratando-me como se fosse um membro. Fonte. Eu havia recebido comunicações simultaneamente do Comitê de Eleições Liberais e do Conselho da Liga Humanitária, sendo que deste último órgão eu era de fato um membro. 6. Um homem de pé em um penhasco no meio do mar, à maneira de Bocklin, Bocklin. Fonte. Dreyfus na Ile du Diable. Eu recebera notícias ao mesmo tempo de meus parentes na Inglaterra, etc. Pode-se levantar a questão de determinar se o ponto de contato com o sonho são invariavelmente os acontecimentos do dia imediatamente anterior, ou se ele pode remontar a impressões oriundas de um período bem mais extenso do passado mais recente. É improvável que essa questão envolva qualquer assunto de importância teórica. Não obstante, estou inclinado a decidir em prol da exclusividade das solicitações do dia imediatamente anterior ao sonho, ao qual me referirei como o dia do sonho. Sempre que se afigura a princípio que a fonte de um sonho foi uma impressão de 2 ou 3 dias antes, a pesquisa mais detida tem me convencido de que a impressão foi lembrada na véspera, e assim tem sido possível demonstrar que uma reprodução da impressão ocorrida no dia precedente
poderia ser inserida entre o dia do acontecimento original e o momento do sonho. Além disso, tem sido possível indicar a eventualidade do dia anterior, que teria levado à lembrança da impressão mais antiga. Por outro lado, não me sinto convencido de que haja qualquer intervalo regular da importância biológica entre a impressão diurna instigadora e seu ressurgimento no sonho. Subodha, 1904, mencionou um intervalo inicial de 18 horas a esse respeito. Havelock Ellis, 1911, que também dispensou certa atenção a esse ponto, declara ter sido incapaz de encontrar qualquer periodicidade dessa ordem em seus sonhos, apesar de tê-la procurado. Ele registra um sonho em que estava na Espanha e desejava ir a um lugar chamado Daraus, Varaus ou Zaraus. Ao acordar, não pôde lembrar-se de nenhum topônimo semelhante e pôs o sonho de lado. Alguns meses depois, descobriu que Zaraus era, na verdade, o nome de uma estação na linha entre San Sebastián e Bilbao, pela qual seu trem havia passado 250 dias antes de ele ter o sonho. Creio, portanto, que o agente instigador de todo sonho encontra-se entre as experiências sobre as quais ainda não se consultou o travesseiro. Assim, as relações entre o conteúdo de um sonho e as impressões do passado mais recente, com a única exceção do dia imediatamente anterior à noite do sonho, não diferem sob nenhum aspecto de suas relações com as impressões que datam de qualquer período mais remoto. Os sonhos podem selecionar seu material de qualquer parte da vida do sonhador, contanto que haja uma linha de pensamento ligando a experiência do dia do sonho, as impressões recentes, com as mais antigas. Mas por que essa preferência pelas impressões recentes? Teremos alguma ideia sobre esse ponto se submetermos um sonho da série que acabo de citar a uma análise mais completa? Para essa finalidade, escolherei o título Sonho da Monografia de Botânica. Eu escrever uma monografia sobre certa planta. O livro estava diante de mim e no momento eu virava uma página dobrada que continha uma prancha colorida, encadernado com cada exemplar. Havia um espécime seco da planta, como se tivesse sido retirado de um herbário. Título: Análise. Naquela manhã eu vira um novo livro na vitrina de uma livraria, trazendo o título: O gênero Cyclamen, evidentemente uma monografia sobre essa planta. Os ciclamens, refleti, eram as flores prediletas de minha mulher, e me repreendi por lembrar-me tão raramente de levar flores para ela, que era o que lhe agradava. A questão de levar flores lembrou-me um episódio que eu repetira recentemente para um círculo de amigos e que havia usado como prova em favor de minha teoria de que o esquecimento é, com muita frequência, determinado por um objetivo inconsciente e que sempre permite que se deduzam
as intenções secretas da pessoa que esquece. Uma jovem estava habituada a receber um buquê de flores do marido em seu aniversário. Certo ano, esse símbolo de afeição dele deixou de se manifestar e ela irrompeu em pranto. O marido chegou em casa e não teve nenhuma ideia da razão porque ela estava chorando, até que ela disse que era o dia de seu aniversário. Ele levou a mão à cabeça e exclamou: "Sinto muito, mas eu havia esquecido por completo. Vou sair agora mesmo para buscar suas flores." Mas não houve meio de consolá-la, pois ela reconheceu que o esquecimento do marido era uma prova de que ela já não ocupava o mesmo lugar de antes em seus pensamentos. Essa senhora L, encontrara minha mulher 2 dias antes de eu ter o sonho. Dissera-lhe que estava se sentindo muito bem e perguntara por mim. Alguns anos antes, ela me procurara para tratamento. Comecei então outra vez. Certa feita recordei-me, eu realmente havia escrito algo de natureza de uma monografia sobre uma planta, a saber, uma dissertação sobre a planta da coca, Freud 1884, que atraíra a atenção de Kohler para as propriedades anestésicas da cocaína. Eu mesmo havia indicado essa aplicação do alcaloide em meu artigo publicado, mas não fora suficientemente rigoroso para levar o assunto adiante. Isso me fez lembrar que, na manhã do dia após o sonho, não tivera tempo de interpretá-lo senão à noite. Eu havia pensado na cocaína, numa espécie de devaneio. Se algum dia tivesse glaucoma, pensei, iria até Berlim e me faria operar, incógnito na casa de meu amigo Flyes, por um cirurgião recomendado por ele. O cirurgião que me operasse, que não teria nenhuma ideia de minha identidade, vangloriar-se-ia mais uma vez das facilidades com que essas operações podiam ser realizadas desde a introdução da cocaína. E eu não daria a menor indicação de que eu próprio tivera participação na descoberta. Essa fantasia me levara a reflexões de como é difícil para um médico, no final das contas, procurar tratamento para si próprio com seus colegas de profissão. O cirurgião oftalmologista de Berlim não me conheceria e eu poderia pagar seus honorários como qualquer outra pessoa. Só depois de me haver lembrado desse devaneio foi que compreendi que a lembrança de um evento específico jaz por trás do mesmo. Logo após a descoberta de Kohler, meu pai fora, na verdade, atacado de glaucoma. Um amigo meu, o Dr. Koningstein, é Konigstein, cirurgião oftalmologista, o havia operado enquanto o Dr. Kohler se encarregara da anestesia de cocaína e comentara o fato de que esse caso reunira todos os 3 homens que haviam participado da introdução da cocaína. Lembrando que naquele tempo eles não sabiam dos efeitos e consequências dessa substância. Meus pensamentos prosseguiram até, então, o momento em que eu me lembrara pela última vez dessa questão da cocaína. Fora alguns dias antes, quando eu examinava um exemplar de Festschrift em que
alunos reconhecidos tinham celebrado o jubileu de seu professor e diretor do laboratório. Entre as pretensões de distinção do laboratório enumeradas nesse livro, vira uma menção do fato de que Köhler ali fizera sua descoberta das propriedades anestésicas da cocaína. Percebi, então, subitamente, que meu sonho estava ligado a um acontecimento da noite anterior. Eu voltara para casa a pé, justamente com o Dr. Koenigsegg, e conversara com ele sobre um assunto que nunca deixava de provocar minhas emoções, sempre que é levantado. Enquanto conversava com ele no saguão de entrada, o professor Gartner, jardineiro, entre colchetes, e a sua esposa vieram juntar-se a nós, e não pude deixar de felicitar ambos por sua aparência florescente. Mas o professor Gartner era um dos autores do Festschrift que acabo de mencionar, e é bem possível que me tenha feito lembrar dele. Além disso, a senhora L., cujo desapontamento no aniversário descrevi anteriormente, foi mencionada, embora, é verdade, apenas em relação a outro assunto, em minha conversa com o Dr. Koenigsegg. Faria uma tentativa de interpretar também os outros determinantes do conteúdo do sonho. Havia um espécime seco da planta incluído na monografia, como se ela fosse um herbário. Isso me levou a uma recordação de minha escola secundária. Nosso diretor, certa vez, reuniu os meninos das classes mais adiantadas e confiou-lhes o herbário da escola para ser examinado e limpo. Alguns vermezinhos, traças de livros, tinham penetrado nele. Parece que o diretor não confiava muito em minha ajuda, pois entregou-me apenas algumas folhas. Estas, como ainda me lembro, compreendiam algumas crucíferas. Eu nunca tivera o contato especialmente íntimo com a botânica. Em meu exame preliminar de botânica, também recebi uma crucífera para identificar e não consegui fazê-lo. Minhas perspectivas não teriam sido muito brilhantes se eu não tivesse podido contar com meus conhecimentos teóricos. Passei das crucíferas para as compostas. Ocorreu-me que as alcachofras eram compostas e que na verdade eu poderia com justiça chamá-las de minhas flores favoritas. Sendo mais generosa do que eu, minha mulher muitas vezes me trazia do mercado essas minhas flores favoritas. Vi diante de mim a monografia que eu esperava. Também isso me remeteu a alguma coisa. Eu recebera na véspera uma carta de meu amigo Flyes, de Berlim, em que ele demonstrara sua capacidade de visualização, abre aspas. Estou extremamente ocupado com seu livro dos sonhos. Vejo-o concluído diante de mim e vejo a mim mesmo virando-lhe as páginas, fecha aspas. Como invejei nele esse dom de vidente, se ao menos eu pudesse vê-lo concluído diante de mim. A prancha colorida dobrada quando estudante de medicina, eu era vítima constante de um impulso de só aprender as coisas em monografias. Apesar de meus recursos limitados, consegui adquirir muitos volumes das atas de sociedades médicas e ficava fascinado com suas pranchas coloridas. Orgulhava-me de minha ânsia de perfeição. Ao começar eu mesmo a publicar trabalhos, vira-me obrigado a fazer meus próprios desenhos para ilustrá-los. E lembrei-me que,
um deles tinha saído tão ruim que um colega brincalhão zombara de mim por causa disso. Seguiu-se, então, e não pude compreender bem como, uma lembrança de minha meninice. Certa vez, meu pai se divertira ao entregar um livro com pranchas coloridas, um relato de uma viagem pela Pérsia, a mim e a minha irmã mais velha, para que o destruíssemos. Nada fácil de justificar do ponto de vista educativo. Nessa época, eu tinha 5 anos de idade e minha irmã ainda não fizera 3. E a imagem de nós dois jubilosamente reduzindo o livro a frangalhos, folha por folha, como uma alcachofra, percebi-me dizendo: foi quase a única lembrança plástica que guardei desse período da minha vida. Depois, quando me tornei estudante, desenvolvi a paixão de colecionar e possuir livros, que era análoga à minha predileção por estudar em monografias, um passatempo favorito. A ideia de favorito já surgira em relação aos ciclames e às alcachofras. Eu me tornara uma traça de livros. Desde que me entendo por gente, sempre liguei essa minha primeira paixão à lembrança infantil que mencionei aqui. Ou melhor, eu tinha reconhecido que a cena infantil era uma lembrança encobridora para minhas posteriores propensões bibliofilas ou bibliófilas. E cedo descobri, é claro, que as paixões muitas vezes levam à dor. Quando eu tinha 17 anos, contraí uma dívida um tanto vultuosa com meu livreiro e não tinha nada com que fazer face a ela. E meu pai teve dificuldade em aceitar como desculpa que minhas inclinações poderiam ter tomado um rumo pior. A recordação dessa experiência dos anos posteriores de minha juventude me fez lembrar imediatamente a conversa com meu amigo, o Dr. Koningenstein, pois no decurso dela havíamos discutido a mesma questão de eu ser criticado por ficar absorto demais em meus passatempos favoritos. Por motivos que não nos interessam, não prosseguirei na interpretação desse sonho, indicando simplesmente a direção por ela tomada. No decorrer do trabalho de análise, lembrei-me de minha conversa com o Dr. Koningenstein e fui conduzido a ela a partir de mais de uma direção. Quando levo em conta os assuntos abordados nessa conversa, o sentido do sonho se me torna inteligível. Todos os fluxos de pensamento que partem do sonho, as ideias sobre as flores favoritas de minha esposa e minhas, sobre a cocaína, sobre a dificuldade do tratamento médico entre colegas, sobre minha preferência por estudar monografias e sobre minha negligência para certos ramos da ciência como a botânica. Todos esses fluxos de pensamento, quando levados adiante, acabam por conduzir a uma ou outra das numerosas ramificações de minha conversa com o Dr. Koningenstein. Mais uma vez, o sonho, como o que analisamos primeiro, o sonho da injeção de Irma, revela ser da natureza de uma autojustificação, uma defesa em favor de meus próprios direitos. Na verdade, ele levou o assunto levantando no primeiro sonho um estágio adiante e o examinou com referência ao material novo que surgira no intervalo entre os dois sonhos.
Mesmo a forma aparentemente irrelevante do que se revestiu o sonho mostra ter tido importância. O que ela quis dizer foi, abre aspas, afinal de contas, sou o homem que escreveu o valioso e memorável trabalho sobre a cocaína, fecha aspas. Tal como eu dissera a meu favor no primeiro sonho. Abre aspas, sou um estudioso esforçado e consciencioso, fecha aspas. Em ambos os casos, aquilo em que eu insistia era, abre aspas, posso permitir-me fazer isto, fecha aspas. Não há necessidade, porém, de eu levar a interpretação do sonho mais adiante, já que meu único objetivo ao relatá-lo foi ilustrar, por meio de uma reflexão, a relação entre o conteúdo de um sonho e a experiência da véspera que o provocou. Enquanto eu me apercebia apenas do conteúdo manifesto do sonho, ele pareceu estar relacionado somente com o único evento do dia do sonho. Mas uma vez efetuada a análise, surgiu uma segunda fonte do sonho, em outra experiência do mesmo dia. A primeira dessas duas impressões com que o sonho se ligou era irrelevante. Um fato secundário. Eu vira um livro numa vitrina cujo título atraíra por um momento minha atenção, mas cujo assunto dificilmente me interessaria. A segunda experiência tivera um alto grau de importância psíquica. Eu mantivera uma boa hora de conversa animada com meu amigo oftalmologista, no decorrer da qual lhe dera algumas informações que estavam fadadas a afetar de perto a nós dois. E tinham-se avivado em mim algumas lembranças que haviam despertado a atenção para uma grande variedade de tensões internas em minha própria mente. Além disso, a conversa fora interrompida antes de sua conclusão, por causa dos conhecimentos que se juntaram a nós. Devemos agora perguntar qual foi a relação das duas impressões no dia do sonho, entre si e com o sonho da noite subsequente. No conteúdo manifesto do sonho, só se fez alusão à impressão irrelevante, o que parece confirmar a ideia de que os sonhos têm uma preferência por captar detalhes sem importância da vida de vigília. Todas as correntes da interpretação, por outro lado, levaram à impressão importante aquela que justificadamente agitara meus sentimentos. Se o sentido do sonho for julgado como certamente só pode ser por seu conteúdo latente, tal como foi revelado pela análise, um fato novo e significativo é inesperadamente trazido à luz. O enigma de por que os sonhos se interessam apenas por fragmentos sem valor da vida de vigília parece haver perdido todo seu significado. Tampouco é possível continuar a sustentar que a vida de vigília não é levada adiante dos sonhos, e que estes são, portanto, uma atividade psíquica desperdiçada no material descabido. O inverso é verdadeiro. Nossos pensamentos oníricos são dominados pelo mesmo material que nos ocupou durante o dia, e só nos damos o trabalho de sonhar com as coisas que nos deram motivo para reflexão durante o dia. Por que é então que, embora a causa de meu sonho tenha sido uma impressão diurna pela qual eu fora justificadamente agitado, sonhei na realidade com uma coisa irrelevante?
A explicação mais óbvia, sem dúvida, é que, mais uma vez, estamos diante de um fenômeno da distorção onírica, que em meu último capítulo liguei a uma força psíquica atuando como censura. Minha lembrança da monografia sobre o gênero Clicamen serviria apenas à finalidade de constituir uma alusão à conversa com meu amigo, tal como o salmão defumado do sonho com a ceia abandonada. Servira de alusão à ideia da sonhadora sobre sua amiga. A única questão prende-se aos elos intermediários que permitiram a impressão da monografia servir de alusão à conversa com o oftalmologista, considerando que, à primeira vista, não há nenhuma ligação óbvia entre elas. No exemplo da ceia, que não se concretizou, a ligação foi dada imediatamente, sendo o prato predileto da amiga, o salmão defumado, constituiu um integrante imediato do grupo de representações que tinham probabilidade de ser despertadas na mente da sonhadora pela personalidade de sua amiga. Neste último exemplo, houve duas impressões soltas à primeira vista. Só tinham em comum o fato de terem ocorrido no mesmo dia. Eu vira a monografia pela manhã e tivera a conversa na mesma noite. A análise permitiu-nos solucionar o problema da seguinte maneira: tais ligações, quando não estão presentes em primeiro lugar, são retrospectivamente urdidas entre o conteúdo de representações de uma impressão e o de outra. Já chamei a atenção para os elos intermediários no presente caso, através das palavras que grifei em meu relatório da análise. Se não tivesse havido quaisquer influências de outro setor, a representação da monografia sobre a ciclamen teria apenas conduzido, imagino eu, à ideia de ele ser a flor favorita de minha mulher e possivelmente também ao buquê ausente da senhora L. É-me difícil imaginar que esses pensamentos de fundo teriam sido suficientes para evocar um sonho, como diz no texto de Hamlet, abre aspas. Senhor, para dizer-nos isso, era supérfluo que algum fantasma deixasse a sepultura, fecha aspas. Mas, vejam bem, foi-me lembrado na análise que o homem que interrompeu nossa conversa se chamava Gärtner, ou seja, jardineiro, e que eu havia pensado que sua mulher tinha uma aparência florescente. E, mesmo ao escrever estas palavras, recordo-me que uma de minhas pacientes, que tinha o encantador nome de Flora, foi por algum tempo o pivô de nossa discussão. Esses devem ter sido os elos intermediários decorrentes do grupo de experiências daquele dia, a irrelevante e a estimulante. Estabeleceu-se a seguir um outro conjunto de ligações, as que cercam a ideia da cocaína, que tinham todo o direito de servir como elo entre a figura do Dr. Konigstein e uma monografia sobre botânica que eu havia escrito. E essas ligações fortaleceram a fusão entre os dois grupos de representações, de modo que se tornou possível a parte de uma experiência servir de alusão à outra. Estou preparado para ver essa explicação ser alvo de ataques.
sob a alegação de ser arbitrária ou artificial. O que poderão perguntar teria acontecido se o professor Gartner e sua esposa de aparência fluorescente não tivessem vindo ao nosso encontro? Ou se a paciente sobre a qual falávamos se chamasse Ana em vez de Flora? A resposta é simples. Se essas cadeias de pensamento tivessem estado ausentes, outras sem dúvida teriam sido escolhidas. É bastante fácil construir tais cadeias como demonstram os trocadilhos e as charadas que as pessoas fazem todos os dias para o seu divertimento. O reino dos xistes não conhece fronteiras, ou indo um passo além, se não tivesse havido nenhuma possibilidade de forjar elos intermediários suficientes entre as duas impressões, o sonho simplesmente teria sido diferente, outra impressão irrelevante no mesmo dia, pois torrentes de impressões penetram em nossa mente e são depois esquecidas, teria tomado o lugar da monografia do sonho, estabelecido um elo com o assunto da conversa e servido para representá-lo no conteúdo do sonho, visto que a monografia e não qualquer outra ideia foi na verdade escolhida para servir a essa função. Devemos supor que ela era a mais adequada à ligação. Não é necessário seguirmos o exemplo de Hänschenschlau de Lessing e nos surpreendermos ante o fato de que, abre aspas, somente os ricos são os que têm mais dinheiro, fecha aspas. Um processo biológico pelo qual, segundo nossa exposição, as experiências irrelevantes tomam o lugar das psiquicamente significativas, não pode deixar de despertar suspeita e espanto. Será nossa tarefa num capítulo posterior, capítulo 6, seção B. Tornar mais inteligíveis as peculiaridades dessa operação aparentemente irracional. Nesse ponto, estamos apenas interessados nos efeitos de um processo cuja realidade vi-me compelido a presumir mediante observações inumeráveis e regularmente recorrentes feitas na análise dos sonhos. O que ocorre seria algo da natureza de um deslocamento de ênfase psíquica, talvez? Por meio de elos intermediários, desse modo, representações que originalmente só tinham uma carga fraca de intensidade recebem a carga de representações que eram originalmente mais intensamente catequizadas e acabam por adquirir força suficiente para lhes permitir forçar entrada na consciência. Tais deslocamentos não constituem nenhuma surpresa para nós quando se trata de lidar com quantidades de afeto ou com as atividades motoras em geral. Quando uma solteirona solitária transfere sua afeição para os animais ou um solteirão se torna um entusiástico colecionador, quando um soldado defende um pedaço se torna um entusiástico colecionador. Quando um soldado defende um pedaço de pano colorido, uma bandeira, com o sangue de suas veias, quando alguns segundos de pressão extra num aperto de mão significam a bem-aventurança para o enamorado, ou quando, em Otelo, um lenço perdido desencadeia uma explosão de cólera, todos estes são exemplos de deslocamento psíquicos, aos quais não fazemos nenhuma objeção. Mas quando ouvimos dizer que uma decisão quanto ao que alcançará nossa
consciência e ao que será mantido fora dela. O que pensaremos, em suma, foi tomada da mesma forma e com base nos mesmos princípios. Ficamos com a impressão de um evento patológico, e quando essas coisas acontecem na vida de vigília, nós as classificamos de erros de pensamento. Anteciparei as conclusões a que seremos posteriormente conduzidos para sugerir que o processo psíquico que vimos em ação no deslocamento onírico, muito embora não possa ser classificado de perturbação patológica, difere do normal e deve ser considerado um processo de natureza mais primária. Adiante, capítulo 7, seção E. Assim, o fato de o conteúdo dos sonhos incluir restos de experiências triviais deve ser explicado como uma manifestação da distorção onírica por deslocamento. E cabe lembrar que chegamos à conclusão de que a distorção onírica seria o produto de uma censura que opera na passagem entre duas atividades físicas. É de se esperar que a análise de um sonho revele regularmente que sua fonte de verdadeira e psiquicamente significativa na vida de vigília, embora a ênfase se tenha deslocado da lembrança dessa fonte para a de uma fonte irrelevante. Essa explicação nos coloca em completo conflito com a teoria de Robert, que deixa de ter qualquer serventia para nós, pois o fato que Robert se propõe a explicar é um fato inexistente. Sua aceitação dele repousa num mal-entendido, em sua não substituição do conteúdo aparente dos sonhos por seu significado real. E existe ainda outra objeção que se pode levantar contra a teoria de Robert. Se fosse realmente da alçada dos sonhos aliviar nossa memória das sobras das lembranças diurnas através de uma atividade psíquica especial, nosso sonho seria mais atormentado e mais trabalhoso do que a nossa vida mental quando estamos acordados. E isso porque o número de impressões irrelevantes contra as quais nossa memória precisaria ser protegida é, sem sombra de dúvida, imensamente grande. A noite não seria longa o bastante para lidar com tal massa. É muito provável que o processo de esquecimento das impressões irrelevantes prossiga sem a intervenção ativa de nossas forças psíquicas. Não obstante, não devemos apressar em deixar de lado as ideias de Robert sem maior consideração. Ainda não explicamos o fato de uma das impressões irrelevantes da vida de vigília. Uma impressão que data, além disso, do dia precedente ao sonho, contribuir invariavelmente para o conteúdo do sonho. As ligações entre essa impressão e a verdadeira fonte do sonho no inconsciente nem sempre estão prontas para uso. Como vimos, elas só podem ser estabelecidas retrospectivamente no decurso do trabalho do sonho, com vistas, por assim dizer, a tornar viável o deslocamento pretendido. Portanto, deve haver alguma força imperativa no sentido de se estabelecerem ligações precisamente com uma impressão recente, embora irrelevante, e esta deve possuir algum atributo que a torne
especialmente adequada para esse fim. Se assim não fosse, seria igualmente fácil para os pensamentos oníricos deslocar sua ênfase para algum componente sem importância em seu próprio círculo de representações.